A última questão é a questão que parece ser mais fácil e por isso eu acabo ficando com um pouco de receio de esquecer alguma coisa. Mas quer relacionar então a genética, os tipos de fibra, a formação esportiva e o alto rendimento. Então a gente começa pela genética, os tipos de fibra também, né, vai se relacionar aí. A gente tem propensões a determinados tipos de fibra. E essas propensões vêm a partir da nossa constituição como ser, em questões embrionárias ainda, em que nossos pais nos cedem 23 cromossomos e as nossas mães, o nosso pai e a nossa mãe, no caso, nos cedem cada um 23 cromossomos, formando então os nossos 46, ou seja, as nossas 23 pares de cromossomo. Por questões genéticas, por facilidades, né, não sei explicar exatamente, mas então a gente vai ter propensões a determinados tipos de fibra, vindos do pai e da mãe, né? São esses tipos de fibra, o tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Elas se diferenciam pela velocidade que elas contraem, pela força, pela vascularização, pelo tamanho, elas têm N diferenças, assim. Umas são de contração mais lenta, então vão ser específicas para atividades de longa duração, né, exercícios de longa duração. Por exemplo, os fundistas têm muitas fibras tipo 1, que elas são mais lentas, mas elas são mais resistentes à fadiga, né? Enquanto, por exemplo, corredores de provas curtas vão ter, geneticamente também, propensões a desenvolver essas musculaturas mais rápidas, maiores e mais vascularizadas. A formação esportiva tem um papel fundamental. O professor de educação física é muito responsável pelo êxito desse aluno, né, desse atleta, para o futuro, né, para saber se realmente essa pessoa, esse atleta, essa criança, por vezes, né, realmente vai acabar se direcionando para o alto rendimento ou não. Então, a gente acaba gerando especificações, né? Ao passar do tempo, a gente acaba se aperfeiçoando em determinadas modalidades, o que é natural também. Vem, então, da facilidade que tu vai ter com aquela atividade, até as questões musculares, né? Porque a gente acaba não conseguindo desenvolver uma ou outra, a gente consegue modificar algumas, mas a gente tem elas estabelecidas, né? Então, tu vai analisar aquele biotipo, ver aquela criança, ver aquele atleta, aquele potencial atleta, e a partir disso tu vai conseguir selecionar ele para determinados tipos de exercício, né, de esporte. Por exemplo, eu não conseguiria ter êxito se eu tivesse um aluno que conseguisse correr por muito tempo, mantendo uma velocidade constante, colocar ele em atividades de rasas, né? Porque ele acabaria tendo dificuldades e isso mesmo acabaria desmotivando ele para a prática esportiva. Então a gente tem que ter essa visão, essa seleção para que as pessoas tenham êxito, né? Enfim. Então, vai também do professor ter treinamentos compatíveis com a idade do aluno, com a motivação do aluno, ter desafios para que ele se sinta motivado a realizar essas atividades, para que num futuro, né, tu aumenta muito o engrama motor desse pequeno atleta, desse atleta em potencial, para que ele consiga realizar diversos movimentos daquela modalidade, para que ele consiga realizar esses movimentos por vezes complexos, com mais velocidade, com menos tempo de formular mentalmente, né, pensar no movimento e de repente já tá fazendo aquele movimento de forma mais natural devido ao treinamento, né. A gente aprende aprendizagem motora das 10 mil horas para ser proeficiente em alguma coisa, o mesmo vale para exercício, o mesmo vale para o esporte. E por último, o êxito como atletas de alto rendimento vai ter relação com a genética, vai ter relação com os tipos de fibra que tu tem, vai ter relação também com a tua formação, para que no fim a gente tenha um atleta de alto nível, alto rendimento. A gente tem que passar pela escolinha, a gente tem que passar também pela seleção natural desse esporte. E acredito que eu tenha falhado nessa minha explicação por faltar detalhes.
Mas é isso. Muito obrigado, professor. Até as próximas aulas. Em breve eu tô de volta aí, vou colocar em dia as aulas e vou estar te acompanhando. Valeu!